vamos aclamar. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje celebramos o mistério da Trindade Santa. E quando falamos a Santíssima Trindade, é claro, Pai, Filho e Espírito Santo, celebramos a graça de Deus sobre cada um de nós. E na verdade, de fato, a Trindade é um grande mistério que a nossa razão humana não consegue especular, melhor, não consegue entender e abarcar completamente. Por isso conseguimos apenas vislumbrar o mistério, como dizem os bichos, tatear este mistério, que é tão caro e importante a todos nós. Mas como podemos entender isso? Como podemos entender a Trindade Santa? Afinal, somos batizados em nome da Trindade Santa, como vimos no Evangelho, ide por todo mundo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é graças a essa Trindade Santa, na Trindade, no batismo, nos tornamos filhos adotivos de Deus. Deus nos abraça, nos segura, nos pega e assume aquilo que Ele criou, que somos todos nós. Muitos santos tentaram refletir e entender um pouquinho esse mistério tão profundo e tão especial para todos nós. Mas na verdade, de fato, não dá para entender. Nós podemos apenas contemplar. Quando contemplamos algo muito belo e não conseguimos descrever especificamente aquilo que é, e usamos metáforas e mais metáforas para falar o que sentimos, como um casal apaixonado que fala pelo outro e cria muitas comparações desse amor entre eles. Quando vemos algo muito belo, e como disse, e usamos metáforas e mais metáforas para explicar aquilo, tentar explicar ou exprimir o inefável. Muitos santos, como disse, tentaram fazer um pouquinho disso. Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Catarina, tantos santos. Santo Agostinho escreveu o livro de Trinidade, que é a Trindade. E ali surgiu uma linda história de que Santo Agostinho estava tentando escrever, entender um pouco sobre a Trindade Santa, e ele estava ali à beira da praia e viu uma criança brincando ali. Ele corria, fez um buraco na areia, corria, pegava o mar e colocava no buraco. Pegava o mar e colocava no buraco. E aí o Santo Agostinho perguntou para aquela criança o que ela estava fazendo. Ela disse que queria colocar o mar inteiro naquele buraco. E aí Santo Agostinho: meu filho, é impossível você conseguir colocar o mar inteiro dentro deste buraco. Aí a criança virou para Santo Agostinho e disse: é mais fácil eu colocar o mar inteiro neste buraco do que você compreender o mistério da Santíssima Trindade. Reza-se que é um anjo que falou a Santo Agostinho, só para mostrar que racionalmente nós não conseguimos compreender esse mistério tão perfeito, de entender que temos Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são uma só pessoa, um só Deus, melhor dizendo, em três pessoas. Só Deus em três pessoas. E de fato, racionalmente é difícil entender tudo isso. Como pode tudo isso? Na verdade, podemos ir tudo isso ou contemplar, como já disse, e entender nas dimensões humanas do amor. Santo Agostinho vai dizer o seguinte, e aqui
quero refletir com vocês 3 coisinhas, mais uma vez, como tenho feito. Primeira delas, tentar contemplar essa trindade no amor. Santo Agostinho diz o seguinte, que a Trindade Santa vive uma relação de amor tão perfeita entre ela, que se tornam como que uma só, juntos, unidos, que se tornam e se confundem entre eles, que são perfeitos, mas estão juntos, tão perto, num amor tão perfeito. Na teologia, nós chamamos isso de consubstancialidade. O Pai tem a mesma substância do Filho e do Espírito, juntos que se confundem, mas mantêm aquilo que são de próprio. Aí Santo Agostinho diz o seguinte, e ele diz que o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito é o amor. O Pai o amante, o Filho o amado e o Espírito o amor. Percebo que nessa relação tão perfeita de amor entre eles, não há como ter o que ama sem o que é o amado. E não há como ter o amado sem aquele que ama. E os dois não podem viver tudo isso se não houver o amor. Assim nós conseguimos contemplar um pouquinho ali essa trindade. O Pai, o Filho e o Espírito. O Pai é o que ama. O Filho é o amado. E o Espírito Santo é o amor que faz essa relação entre eles. Dessa forma, como disse, com uma imagem, conseguimos enxergar um pouco o que é esta relação. E só assim podemos realmente contemplar a Trindade, enxergando-a como uma relação perfeita de amor. Também usando a expressão cara à teologia, nós chamamos essa relação perfeita de amor de relação pericorética. Parece estranho o nome, mas é o nome dado a isso. Essa relação perfeita de amor de Pai, Filho e Espírito Santo. E neste amor eterno da Trindade Santa, Deus nos cria no seu ser. Somos amados profundamente por Deus. Estamos aí no centro deste amor. O Pai que ama, o Filho que é amado, que é o amor, e nós somos colocados no centro desse amor perfeito. Esse Deus, então, que é um só, e se manifesta a nós nessas 3 pessoas. E aí há algo muito interessante ainda que podemos entender, que Cristo revela para nós. Nós só sabemos que existe a Trindade Santa, o Pai, Filho e Espírito Santo, porque Jesus manifestou isso para a gente. Ele, na sua caminhada conosco, disse, e quantas vezes ele rezou, Abba, Pai, e disse que enviaria para nós o Espírito Santo. Quantas vezes ele disse e nos ensinou a rezar, Pai nosso que estais no céu, mostrando então que nós temos esse, que é um só, 3 pessoas. E esse Deus se manifesta então em nossa história, cada um com uma missão especial, como Santo Agostinho também reflete e nos ajuda a entender um pouco mais. Cada pessoa da Santíssima Trindade age então de uma forma em nosso meio e na nossa história. O Pai que cria, o Filho que nos salva e o Espírito que nos fortalece. O Pai que nos cria e sustenta toda a criação. O Filho que se encarna e morre na cruz por todos nós para nos salvar e nos divinizar. E o Espírito Santo que nos conduz, nos fortalece, que nos dá o ânimo. Por isso essa Trindade Santa, unida perfeitamente, conduz a nossa história e está conosco a todo instante e a todo momento. Este é o grande mistério que nós celebramos nesse dia, na solenidade da Trindade Santa. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo, unidos de uma forma perfeita, num amor relacional perfeito. Enfim, Trindade é relação de amor. Sim, uma relação de amor perfeito. Ok, segunda coisa. Deus nos cria como base desta relação. Eu, você, todos nós. Quando lá em Gênesis Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, esse é sinal de que não é só um, são 3 que nos criam, onde está o Pai, está o Filho, onde está o Filho, está o Espírito e vice-versa. Esse Deus que nos cria, então, nos cria a sua imagem e semelhança. E nós pensamos muitas vezes que esse ser imagem e semelhança de Deus é ter essa aparência, ter esse rosto, ter essa forma humanoide, podemos dizer assim. Mas não. Deus, quando nos cria a sua imagem e semelhança, Deus nos cria a imagem e semelhança desta relação de amor. Então,
O que nos constitui como ser humano, como seres em Deus, a nossa essência, por assim dizer, é sermos seres de relação de amor. Esta é a nossa essência. É aqui que somos criados à imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança da Trindade Santa. Eu, você, todos nós somos seres criados como uma relação de amor. Por isso somos seres relacionais, da alteridade, do outro. E Deus nos faz dessa forma, e isso faz parte de nós. Por isso somos chamados, e aqui é interessante, a nos relacionarmos consigo mesmo, com Deus e com o outro. Nesta relação de amor, comigo, com Deus e com o outro. Aqui está a nossa essência. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, ou às vezes ficamos só olhando para Deus e esquecemos da terra, ou esquecemos de olhar para aqueles que estão no nosso redor, quando nos perdemos em tantas coisas, aqui está o pecado que desfigura a nossa imagem. Porque eu e você somos chamados a sermos relação de fato, de amor, consigo mesmo, com Deus e com o outro. Aqui está a desfiguração da nossa imagem. E isso é interessante, porque se nós somos seres chamados a nos relacionarmos com nós, com Deus e com o outro, precisamos aproveitar e experimentar essa relação de amor que nos sustenta. Se nós não nos relacionarmos, se nos fecharmos, morremos, não damos conta. O ser humano talvez é o animal, podemos entender assim, mais indefeso que nasce. Nós nascemos absurdamente dependentes da mãe, do pai, do cuidado, meia horinha, não é mesmo? 5 minutos. As mães falam, nossa, criança, filho, parece que cega. Eu escuto muitas mães falarem isso, né? Que filho cega a gente, é assim que fala, né? Piscou, aprontou, né? Piscou, engasgou, piscou, alguma coisinha acontece. É muito interessante essa expressão que as mães falam. Filho, não é mesmo, mães? Que é assim? Filho parece que cega a gente. Piscou, o menino já está indo com o dedo na tomada, né? É um cuidado enorme. E somos absurdamente dependentes do outro de fato. E quando nós percebemos a nossa humanidade e a nossa fraqueza, percebemos que somos dependentes de Deus, que não damos conta. E ao mesmo tempo precisamos ter também a nossa autonomia, a nossa seriedade, o eu, a Trindade que mora em mim, que me sustenta. Então essa segunda coisa. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, seres de relação de amor, não de uma relação egoísta, do querer para mim, mas de uma relação equilibrada e perfeita, comigo mesmo, com Deus e com o outro. Lembremos disso, porque quando nós nos afastamos disso, quando nós nos afastamos dessa relação de amor perfeita, que a Trindade nos mostra e nos chama a viver, como disse, nós vamos nos tornando outras coisas e não humanos. Nos desfiguramos, porque a nossa humanidade está aqui, na capacidade e na graça de nos relacionarmos neste amor. Talvez nessa relação que a Trindade nos chama a fazer, precisamos fazer isso a todo instante. E pesar o tempo todo, eu estou conseguindo me relacionar comigo mesmo? Eu me conheço, eu me aceito, como eu sou de fato? Como está a minha relação com Deus? Será se eu me abro ainda mais à graça de Deus? E como está a minha relação com o outro, com aqueles que estão ao nosso redor? Isso nos ajuda a pensar se estamos de fato refletindo a imagem de Deus em nossa vida. E isso traga essa reflexão à base, tendo como ponto a Trindade Santa para o nosso dia a dia. E aqui quero trazer essa reflexão da Trindade, como vimos dessa relação perigorética de amor, para as nossas famílias. Nós temos então uma Trindade Santa que é um Deus único e verdadeiro e que se apresenta às pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, cada um também exercendo o seu papel, cada um exercendo a sua missão e a sua função, mas relacionados de amor, em comunhão entre eles. E trago isso para as nossas famílias, para a sua família, para as famílias de hoje. Observo uma confusão de coisas. Primeiro, parece que as famílias perderam a capacidade de se relacionar. Parece que não conseguem colocar o amor como centro de tudo e cada vez mais têm se distanciado um do outro, fechando-se no egoísmo, perdendo o contato com o outro, pais com os filhos, filhos com o esposo, com a esposa. Pois numa família, quando nós nos fechamos em nós mesmos e não somos capazes de nos relacionar, desfiguramos a imagem da família que é. E a família é feita a imagem da Trindade Santa, nessa relação perfeita de amor, de pai, de filho, de esposo e de esposa. E parece que muitas vezes
quando nos fechamos em nós mesmos e não conseguimos trazer este amor para dentro de nós. E é algo que acontece também em nossas famílias, que precisamos ficar muito atentos quando nós perdemos a identidade de casa, quando perdemos a identidade de pai, de mãe, de filho, de esposo, de esposa, de filho também ou de filha, quando os papéis se embolam e se confundem, quando a mãe é mãe do marido, quando o marido é pai da esposa, quando o filho se torna pai do seu pai e da sua mãe, ou a filha se torna mãe, e aí nós sabemos que vira uma confusão dentro de casa, quando os papéis se embolam e se confundem, e aí é uma desestruturação completa da imagem do amor ali dentro, porque há um desequilíbrio enorme ali. E aí aquela família perde a sua identidade, o seu ser, o que ela realmente tem que ser. Porque em uma família, é claro, a imagem da Trindade Santa, nessa relação perfeita de amor, todos os seus papéis precisam acontecer. O pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, o filho tem que ser filho. O pai, o esposo tem que ser esposo e esposa também. E às vezes os pais parecem que têm menos juízo do que o filho ou a filha. O filho e a filha chegam para o pai. Pai, ou chega para a filha e fala, ou chega para a mãe, cadê o juízo, mãe, pelo amor de Deus? As coisas embolam e se perdem. Precisamos pensar muito nisso. E é interessante como os papéis têm se invertido e como tenho observado cada vez mais isso em muitas famílias. Assumamos o papel. Assuma o seu papel para que você possa trazer o equilíbrio da relação de amor dentro da sua casa de novo, dentro da sua família. Filho, seja filho. Mãe, seja mãe. Pai, seja pai. Esposo, seja esposa. Esposo, seja esposo. Precisamos restabelecer tudo isso. E a Trindade Santa nos ajuda, então, a restabelecer essa relação de amor. Porque quando colocamos isso e as coisas no seu devido lugar, as coisas caminham bem. E conseguimos, então, trazer de novo a imagem e semelhança de Deus em nós mesmos e também em nossas famílias. Pensemos nisso. Você que nos acompanha de casa também, pense um pouquinho aí em sua casa. Será se os papéis estão bem relacionados? As coisas estão no seu devido lugar? E como tem sido essa relação de amor dentro da sua casa, em sua família? Será se é uma relação de amor, de comunhão de fato, de diálogo perfeito, desse amor que conduz e que fortifica tudo? Hoje a Trindade Santa nos ajuda a pensar sobre isso. Nesse Deus que nos chama, que nos adota como filhos, pelo batismo inseridos no Senhor, com todos os dons do Espírito Santo, somos chamados a buscar esta imagem e semelhança de Deus cada vez mais em nossa vida. Trindade Santa, que é o amor perfeito, uma relação de amor. Somos feitos à imagem e semelhança dessa Trindade, chamados a nos amar, a amar a Deus e amar o outro. E esta relação de amor precisa refletir também em nossa casa, em nossa família, no diálogo, na entrega, cada um vivendo a unidade e na diversidade, e ao mesmo tempo, cada um vivendo o seu papel dentro da sua casa. Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro possa nos ajudar, que ela nos ajude a restaurar a imagem de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, e que ela interceda por cada um de nós. Amém.